Fala, terceirão! Beleza? Seguinte, hoje número binomial, certo? Só que eu vou começar abrindo a mente de vocês com exemplos para esclarecer o que é número binomial, tá bom? Então vamos lá, aula muito boa. Então vamos lá, 7, número binomial, certo? Mas antes de entrar no número binomial propriamente dito, eu quero fazer uma reflexão aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, lançamentos repetidos de moedas. Então eu tenho uma moeda e eu vou lançar a moeda, cara ou coroa, certo? Então a moeda ela pode sair cara, ou melhor, coroa, nossa, acabou bem na hora, coroa ou, acabou bem na hora, brincadeira, tá me sacaneando, tá? Coroa ou cara. Professor, cara, não se escreve com K exatamente, mas eu vou escrever com K, tá? C é coroa e K é cara, certo? Bom, então vamos fazer assim, ó. Eu vou lançar a moeda. Pum, aí vai dar o quê? Cara ou coroa, certo? Cara ou coroa, beleza? Beleza. Na segunda vez eu jogo a moeda e pode dar o que na segunda moeda? Cara ou coroa. Cara ou coroa, certo? Mas se no primeiro deu coroa, a segunda pode dar o quê? Cara ou coroa, certo? Olha só, com dois lançamentos, quantos resultados eu posso ter, tá? Dois lançamentos. Deixa eu ver se tá dentro aqui. Dois lançamentos. Quantos resultados eu posso ter? Então eu posso ter cara a cara, posso ter cara coroa, posso ter coroa cara. Olha só, se a ordem não importa, não importa a ordem, então eu tenho cara coroa ou coroa cara, que é a mesma coisa. Então são dois desses, ó. São dois desses. E eu posso ter o quê? Coroa coroa. Certo? Ó, isso aqui é um cara cara, dois do tipo cara coroa e um coroa coroa. Certo? Isso com dois lançamentos. E se eu lançar mais uma vez a moeda? Então, pode ser cara, cara, cara. E pode ser cara, cara, coroa. Pode ser cara, coroa, cara. Pode ser cara, coroa, coroa. Pode ser cara, coroa, cara, cara. Pode ser coroa, cara, coroa. Pode ser coroa, coroa, cara. Pode ser coroa, coroa, coroa. Certo? Então, com três lançamentos, eu posso ter que resultados? Então, cara, cara, cara. Cara, 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 eu só posso ter um, ó. Cara, 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 coroa, tá vendo? Cara, 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 eu só posso ter um, beleza? Cara, cara, coroa, ou seja, duas cara e uma coroa. Quantos eu posso ter, então? Cara, cara, coroa, um. Não, tá certo. Cara, cara, coroa, um. Cara, coroa, cara, ó, mais um, dois, né? Cara, cara, coroa, ó. Dois cara e um coroa. Dois cara e um coroa. Aqui não. Ó, dois cara e um coroa. Três. Coroa, coroa, coroa. Não, então são só três. Três cara, cara, coroa. Certo? Eu posso ter também. Ó, então esse já foi, né? Cara, cara, cara já foi. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara, que é igual esse aqui. Cara, coroa, coroa. Então, cara, coroa, coroa. Quantos desses eu posso ter? Então, cara, coroa, coroa, um. Coroa, cara, coroa, dois. Coroa, coroa, cara, três. Três também. Certo? E o último tipo que eu posso ter cara, 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 coroa, 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 ou nenhuma cara.
coroa, coroa, coroa. E isso aqui só pode dar o quê? Coroa, coroa, coroa. Só um, né? Bom, ó. Aqui deu o quê? 3 mais 3, 6, 7, 8. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 possibilidades. Beleza. Certo? E 4 lançamentos. Se eu jogar mais um lançamento. Então agora eu vou diminuir um pouquinho porque não vai dar muito espaço aqui, né? Então pode ser o quê? Cara ou coroa. Pode ser o quê? Cara, coroa. Pode ser o quê? Cara, coroa. Pode ser 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 cara, pode ser coroa. Certo? Bom, quais os resultados que eu posso ter aqui? Então, acho que vai ser só isso aqui mesmo, né? Que resultados eu posso ter aqui? Então, aqui, ó, 4 lançamentos. Vou colocar aqui, 4 lançamentos. Tá? 4 lançamentos. O que eu posso ter? Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. Na verdade, eu não preciso ficar olhando lá para saber o que vai dar, né? Pode ser 4 caras, pode ser 3 caras e uma coroa, pode ser o quê? 2 caras e 2 coroas, pode ser uma cara e 3 coroas, e pode ser tudo coroa. É ou não é? Só tem esses tipos. Então vamos contar quantos tem aqui, vai. Uma dessa aqui só. Só tem essa. Só essa da cara, cara, cara. Agora 3 caras e uma coroa. Então vai dar o quê? 1, 2, 3, 4 e acabou. Então esse aqui vai dar 4. 4. 2 caras e 2 coroas. Então, ó. Aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Então, esse daqui dá 6, ó. Certo? Uma cara e 3 coroa. Então, aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Uma cara e 3 coroa. 4. E tudo coroa. 1. Certo? Vamos ver o total aqui. 10 mais 4 mais 2 mais 6. 10 mais 6, 16. Será que isso aqui é coincidência? Olha só. Isso aqui, a quantidade de resultados aqui é 2 elevado a 2, que dá 4. A quantidade de resultados aqui é 6, 7, 8. É 2 elevado a 3, né? Que dá 8. E aqui deu o quê? 2 elevado a 4, que dá 16. Por que isso aqui? O que é esse 2, 3, esse 4 aqui, né? E por que essa base 2 aqui? Ó? Por que essa base 2? Então, olha só. O 2, 3 e 4 é a quantidade de lançamentos. Quando eu faço um lançamento, né? Faltou, até poderia colocar aqui, ó. Um lançamento. Um lançamento. Um lançamento só pode dar o quê? Cara ou coroa? Um cara, um coroa. Que é 2 elevado a 1, que dá 2. Ó. Então, quando é um lançamento, vai ser 2 elevado a 1, que dá 2. 2 lançamentos, 2 elevado a 2, que dá 4. 3 lançamentos, 2 elevado a 3, que dá 8. 4 lançamentos, 2 elevado a 4, que dá 16. Se forem 5 lançamentos, né, então eu vou colocar aqui, ó. 5 lançamentos. 5 lançamentos vai dar o quê? 2 elevado a 5, que vai dar o quê? 32 tipos de resultados. Tipos de resultados não, desculpa. 32 resultados de lançamentos. Se eu fizer 5 lançamentos, né? Porque esse aqui, ó, já deu 16, aí cada um desses vai dar o quê? Caro coroa, caro coroa, caro coroa, caro coroa, certo? Ó, caro coroa, caro coroa. Eu posso, né? Como é o nome desse esquema que eu estou fazendo aqui? Chama-se árvore das possibilidades, certo? Ó, caro coroa, caro coroa,
cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Tá vendo? Então, quantos resultados deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, na verdade, você tinha dado 8, não. 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Pô, não precisa contar, né? Não vamos ser, totalmente, né, assim, infantis, né? De que ter que contar tudo. A gente pode entender, faz a multiplicação. A gente sabe que é tabuada, né? A gente percebeu, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 32, certo? Quais são os possíveis resultados? Eu preciso ver aqui todos eles? Não, é só fazer assim, ó. Ou tudo cara, né? Cara, 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 5 caras. Pode ser o quê? 4 caras e uma coroa. Pode ser o quê? 3 caras e 2 coroas. Pode ser 2 caras e 3 coroas. Pode ser uma cara e 4 coroas. E ainda pode ser o quê? 5 coroas, certo? Bom, quantos possíveis resultados aqui? Então aqui vai dar 1. E aqui? Ah, como é que vai ser, né? Como é que eu vou... Pera aí. A gente acabou de estudar um pouco de análise combinatória e a gente consegue fazer, né? Veja só, esses resultados aqui pode ser o quê? Cara, 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 coroa. Pode ser cara, 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 coroa, cara. Né? A coroa pode estar aqui, cara, cara, coroa, cara, cara. A coroa pode estar aqui, então, cara, coroa, cara, cara, cara. E a coroa pode estar aqui, coroa, cara, 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 cara. Então, quantos resultados deu? Na verdade, é quantas posições que o coroa pode escutar, né? Pode escutar. Que a coroa pode sair, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser 5. Da mesma forma, vou fazer de trás para frente. Esse aqui, ó. Coroa, 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 coroa. Então, isso aqui só dá 1. Agora, cara e 4 coroas. Então, é o mesmo resultado aqui, só que a cara tá aqui, ou a cara tá aqui, a cara tá aqui, a cara tá aqui, a cara tá aqui. Então, esse é o quê? 5 também. Né? Afinal, ó, repare que todos eles aconteceu isso. 1, 4, 4, o do meio deu diferente. Aqui, ó, 1, 1, equidistantes iguais. Né? 1, 1, 3, 3, tá vendo? 1, 1, o do meio que deu diferente, né? Entendeu? E esse daqui, né? E esse daqui é 3 caras e 2 coroas. É só eu pensar, né? É uma combinação de 5 posições onde eu vou escolher 3 para colocar a cara. Né? Então isso aqui pode ser o quê? Combinação de 5, 3 a 3. Certo? E aqui, combinação de 5 lugares para colocar 2 caras. Certo? Eu estou escolhendo os lugares. Onde é que vai cara? Aqui, aqui, aqui. Ou aqui, aqui, aqui. Ou aqui, aqui, aqui. Ou aqui, aqui, aqui. Certo? Quantas possibilidades eu tenho aqui para achar lugares para cara nesses 5 aqui? Quantas formas eu tenho, né? É só calcular isso aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, 5 vezes 4, 20, por 2 fatorial, dá 10, ó. Então, isso aqui dá 10, aqui também vai dar 10. Só como é que você sabe que aqui vai dar 10? Ah, exatamente isso. É isso que é uma coisa que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Apesar de que eu já mostrei lá no combinação, né? Porque a combinação, o que ela é combinação? Vou colocar aqui a forma da combinação. Combinação de n, p a p é o quê? É n fatorial sobre p fatorial e n menos p fatorial, certo? Ó, o p mais n menos p não dá n, esse mais esse dá n, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, 5. Aí vai ficar o 3 fatorial embaixo e 5 menos 3, 2. 2 mais 3 dá 5. Ó, aqui, ó, 5, 2 fatorial embaixo, 5 menos 2, 3. 3 mais 2 dá 5, entendeu? Então aqui é o que somado dá. Então, como o 3 e o 2 somados dá 5, então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É o mesmo resultado. Entendeu? Aí você fala, tá, professor. Eu entendi tudo. Agora, o que isso aqui tem a ver com o número binomial, professor? Tá vendo esses números na frente aqui? Esses aqui é que são os números binomiais. Tá? Esses aqui que são os números binomiais. Ó.
Esses que são os números binomiais. Aí você fala assim, pô, peraí, calma aí, professor. Não é número binomial. Isso daqui, ó, e esses números aqui da frente é a quantidade de combinações que eu consigo fazer com os lugares que eu vou colocar. Então, por exemplo, aqui, 2 lançamentos. Então, eu posso colocar... eu tenho 2 espaços para colocar 2 caras. Isso aqui dá o quê? Combinação de 2, 2 a 2. Que dá 1. E aqui é combinação de 2, 1 a 1. Que dá 2. E esse aqui é combinação de 2, 0 a 0. Porque, ó, eu não vou colocar em nenhum deles a cara. Tá? Então, esse daqui, o número de cima, é quantas caras eu vou colocar nesses lugares. Então, eu tenho 2 lugares. Quantos para colocar cara? 2. Eu tenho 2 lugares. Quantos para colocar cara? 1 só. Então, quer dizer que ou o cara vai estar aqui ou o cara vai estar aqui. E aqui, eu tenho 2 lugares. Quantos para colocar cara? Nenhum. Então, nenhum. Ou seja, tudo coroa. Entendeu? Isso aqui é impressionante, hein? Esse aqui, o que é esse aqui? Esse aqui é combinação de um lugar para colocar uma cara. E aqui é combinação de um lugar para não colocar nenhuma cara. Tá vendo? Então só deu coroa. Se você desenvolver isso aqui por essa fórmula, você vai ver que isso dá 1, isso dá 1. Tá vendo? Esse aqui, ó, combinação de 5 lugares para colocar quantas caras? 5, dá 1. E aqui, combinação de 5 lugares para colocar o quê? 4. E esse aqui, combinação de 5 lugares para colocar quantos? Quantas caras? 1. Olha lá. 4 mais 1 dá 5. Por isso que esse número é igual a esse número. E aqui, combinação de 5 lugares para colocar quantas caras? 0. Dá 1 também. Entendeu? Tudo isso aqui é isso aqui, ó. Combinação de 4, 4 a 4. Que é combinação de 4, 3 a 3. Aqui é combinação de 4, 2 a 2, porque só vou colocar 2. Aqui é combinação de 4, 1 a 1, que só vou colocar uma cara. E aqui é combinação de 4, 0 a 0, não vou colocar nenhuma cara aqui. Entendeu? Então, professor, todos esses números aqui, na verdade, é combinação. Combinação de 3, 3 a 3, combinação de 3, 1 a 1, combinação de 3, 2 a 2, e aqui combinação de 3, 0 a 0. Opa, aqui eu troquei, né? Aqui, na verdade, esse aqui é desse aqui e esse aqui é desse aqui. Mas dá o mesmo resultado, né? Combinação de 3, só uma cara. E aqui, combinação de 3, só 2 caras. E aqui, combinação de 3 com nenhuma cara. Tá aqui. Certo? Aí você fala, então isso aqui não é número binomial, professor. Isso aqui é combinação. Exatamente. Mas a combinação, ela é número binomial. Tá? A combinação, ela também é número binomial. Então, o número binomial, assim, ó, n sobre p, né, que a gente fala binomial n sobre p, ele é a mesma coisa que combinação de n e p a p. É a mesma coisa. Tá? Então, o número binomial é a mesma coisa. A outra coisa que eu não falei, por que esse 2 aqui? Porque são os números de resultados da moeda, ou da cara ou da coroa. São só 2 resultados que a moeda pode dar, cara ou coroa. Entendeu? Então, esse 2 aqui é do cara e coroa. Só que aqui são 4 lançamentos. Então, cada lançamento eu tenho uma cara ou coroa, outra cara ou coroa, outra cara ou coroa, outra cara ou coroa. Então, é 2 elevado a 4. Entendeu? Daí dá 16. Só que a gente pode agrupar esses resultados, né? Sendo semelhantes. Então, ó, cara, coroa é a mesma coisa que coroa, cara. Tá? Para efeitos assim, ó. Eu vou lançar a moeda 4 vezes. Quantas vezes pode dar cara e uma coroa? Em qualquer ordem. Quantas vezes dá 3 caras e uma coroa? Combinação de 4 lugares, 3 a 3. Porque 3 lugares é que vai ser a cara. Então, 4. Na verdade, se você aprender bem isso aqui vai começar a ficar muito automático para você. Vai ser automático. Você vai lembrar desses números aqui igual tabuado. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Tá? Esses números da frente aqui, que é a quantidade de resultados que a gente obtém com os lançamentos, que é número binomial. Tá bom? Isso que é o número binomial. E a forma do número binomial é a mesma forma da combinação de n PAP.
certo? Agora, como é que a gente pode visualizar isso aqui? Também, né? Como é que eu posso visualizar isso aqui? Eu quero saber o seguinte. Eu tenho um conjunto com 5. Eu tenho um conjunto com 5 resultados, cara. Quantos subconjuntos, né? Lembra que eu falei já do conjunto das partes? Vamos pegar mais uma folha aqui. Então, vamos falar agora de uma coisa chamada conjunto das partes, tá? O que é o conjunto das partes? Então, só um exemplo rapidinho para ilustrar o que é o conjunto das partes. Então, eu tenho um conjunto A aqui, ó. Conjunto A tem 3 elementos. O A, o B e o C, tá? O conjunto das partes do A, o conjunto das partes do A é o quê? São os subconjuntos do A. Então, quais são os conjuntos, né? O conjunto das partes, ou seja, é o conjunto que tem subconjuntos do A. Então, o primeiro deles é o conjunto vazio, não tem nada. Segundo, conjunto unitário com um Azinho dentro. Conjunto unitário com Bzinho, conjunto unitário com Czinho, certo? Tem o conjunto com um Azinho, Bzinho. Tem o conjunto com um Azinho, Czinho. Aí tem o conjunto com o Bzinho, Czinho, certo? E tem o conjunto com o Azinho, Bzinho, Czinho. São todos os conjuntos, são todos os subconjuntos desse conjunto. Esse aqui que é o conjunto das partes, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elementos tem o conjunto A? O número de elementos do conjunto A é igual a 3. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser o quê? 2 elevado a 3, que dá 8. Tá? Aí você fala, tá, professor, mas o que isso daqui tem a ver com o que nós fizemos anteriormente? Por quê? Quando eu falei por exemplo, na verdade, de um lançamento, né? Um lançamento, tá? Eu tinha como resultado de um lançamento ou cara ou coroa. Então, vamos pensar o seguinte. Quantas posições eu tenho para dar cara? Uma posição. Uma posição. Qual é o conjunto das partes dessa uma posição? Tá? Eu estou falando sempre da posição. Tá? Então, posição do cara. Quanto? Uma. Tá? A primeira posição, pronto. Então, qual é o conjunto das partes da posição aqui? Então, vamos fazer assim, ó. O conjunto das posições de K, vai. Que seja assim, vai. Quantas soluções tem? Conjunto vazio, o K não aparece, ou o conjunto com a primeira posição. Certo? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Nesse caso aqui, só tinha um elemento, o conjunto A, né? Só tinha um elemento conjunto. Então, o conjunto das partes era o quê? Era o subconjunto vazio e o subconjunto com o próprio um elemento. Tá? Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Tem um pouquinho de paciência. Veja tudo que você vai entender aqui. Ó. Quantas posições para o K com 2 lançamentos? Então, o K ele podia usar o quê? A primeira posição e a segunda posição. Esses são os 2 elementos para o cara, para a cara, né? Então, qual é o conjunto das partes? Da posição do K aqui, desse daqui, de 2 lançamentos. Vai dizer o quê? Não ter nenhuma cara, tá? Ter uma cara na primeira posição, ter uma cara na segunda posição, ou ter uma cara na primeira e segunda posição.
Ó, esse é o conjunto das partes desse aqui. Ou é vazio, ou é o conjunto unitário com cada um dos elementos, ou aqui, como são só dois elementos, o conjunto total. Isso aqui o que que é? É 2 elevado a 2, dois elementos, ó. Aqui é 2 elevado a 1, só tem um elemento, 2 elevado a 1, deu 2 aqui, conjunto das partes. Né? Esse daqui, como são dois elementos, 2 elevado a 2, deu 4 elementos no conjunto das partes. Ó. Vazio, só a primeira posição, só a segunda posição, ou a primeira e segunda posição. Tá? 3 lançamentos. Três lançamentos. Então, em 3 lançamentos, quais são as posições para o resultado cara? O resultado cara pode sair na primeira posição, pode sair na segunda posição, pode sair na terceira posição. Não tem nenhuma restrição para cara sair em qualquer uma das posições. Então, qual é o conjunto das partes? Aqui. Conjunto das partes da posição para o cara. É igual a isso aqui. É igual a isso aqui. Ó. Ou não sai o cara, ou sai a cara na primeira posição, ou sai a cara na segunda posição, ou sai a cara na terceira posição, ou sai a cara na primeira e segunda posição, ou sai a cara na primeira e terceira posição, ou sai a cara na segunda e terceira posição, ou sai a cara na primeira, segunda e terceira posição. Ficou apertado, mas dane-se. Tá vendo? Não sai cara, ou sai só uma cara aqui, 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 ou sai duas caras na primeira e segunda, na primeira e terceira, ou na segunda e na terceira, ou sai cara nas 3 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são 2 elevado a 3, dá 8. Certo? Vou fazer mais. Olha, eu estou fazendo aqui tudo, por quê? Porque quanto mais a gente consegue enxergar isso, mais claro fica para a gente esses conceitos, essas informações. Então, quantas posições para 4 lançamentos? Quantas posições para o resultado K em 4 lançamentos? Bom, isso pode sair na primeira posição, pode sair na segunda, pode sair na terceira ou pode sair na quarta posição. Certo? E qual é o conjunto das partes da posição da cara? Então, começa o quê? Vou começar aqui e vou fazer tudo embaixo. Aqui, ó. Conjunto vazio pode sair na primeira posição, só na primeira posição, pode sair só na segunda, pode sair só na terceira, pode sair só na quarta posição. Né? São 4 posições. Pode sair na primeira e na segunda. Pode sair na primeira e na terceira. Pode sair na primeira e na quarta. Pode sair na segunda e na terceira. Pode sair na segunda e na quarta. Pode sair na terceira e na quarta posição. Certo? Dupla só essa. Primeira, segunda, primeira, terceira, primeira, quarta. Segunda e terceira, segunda e quarta, ou terceira e quarta. E com 3, pode sair o quê? Pode sair na primeira, na segunda, pode sair na terceira, pode sair na primeira, pode sair na segunda e pode sair na quarta. Pode sair na primeira, pode sair na terceira e pode sair na quarta posição. Pode sair na segunda, pode sair na terceira e pode sair na quarta posição. Certo? Com 3 só pode ser essa. Primeira, segunda, terceira, pode ser primeira, segunda e quarta, pode ser primeira, terceira e quarta, e pode ser segunda, terceira e quarta. Não tem outra saída. Com 3 posições só pode sair essas aqui. E saindo nas 4 posições vai ser o quê? Primeira, segunda, terceira e quarta. Esse é o conjunto das partes. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Que é 2 elevado a 4. 16. Entendeu?
2 elevado a 5, ou melhor, 5 lançamentos eu não vou fazer, né? Aqui a gente só fez até 4 lançamentos, né? Não, 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu não vou fazer todos os 5, certo? Mas o que que isso daqui tem a ver com isso aqui? É isso aqui, ó. Quando era um lançamento, quantas posições tinha com o lançamento? Ou saía cara, ou não saía cara. Com 2 lançamentos, tá aqui, ó. Com 2 lançamentos. Tá? Com 2 lançamentos, tá aqui, ó. 2 lançamentos, ó. Com 2 lançamentos. Ou saía, ou não saía cara, ou só saía uma cara, seja na primeira posição ou na segunda posição, ó. Tá vendo 2 aqui, por isso que tem esse 2, que são 2 possíveis resultados só com uma cara. Ou saía tudo. Ou saía cara em tudo, tá vendo? Com 3 lançamentos. Com 3 lançamentos era o seguinte, ó. Ou não saía nada, que é esse aqui. Ou saía uma cara na primeira posição, ou saía uma cara na segunda posição, ou saía uma cara na terceira posição. Ou saía 2 caras, uma na primeira e na segunda, ou saía uma na terceira, ou saía na segunda e na terceira. Ou saía cara em tudo, como essa aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó, é daqui que vem o 3, ó. Esse 3 é daqui, ó. 1, 2, 3. E esse 3 é daqui, ó. 1, 2, 3. Esse 1 é daqui, ó. 1. E esse 1 é daqui, ó. 1. Entendeu? Com 4 posições, 4 lançamentos. Né? Com 4 lançamentos aqui, ó. Aqui, ó. 4 lançamentos. Então saía 1 com tudo cara, ó. 1 com tudo cara. Pode sair 4 com 3 caras e uma coroa. Então aqui, ó, uma cara, 2 caras, 3 caras, né? Na verdade, com 3 caras, com 3 caras, com 3 caras e com 3 caras, ó. Tá? Aí com 2 caras, ó, podia sair na terceira e na quarta, na segunda e quarta, segunda e terceira, primeiro e quarto, primeiro e terceiro, primeiro. Quantos que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6. Tá vendo? E esse aqui, uma cara só. Bom, uma cara podia sair na quarta, terceira, na segunda, primeira posição. Só uma cara. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4. E aqui, ó, sem nenhuma cara. Aqui, ó, conjunto vazio. Ó. Uma. Entendeu? Então, esses números são os números binomiais. Essas quantidades aqui, que estão especificadas aqui, é que tratam o número binomial. Então, com 5 lançamentos... Com 5 lançamentos, eu teria o quê? Eu não vou escrever tudo, né? Mas com 5 lançamentos, eu teria o quê? Eu teria uma combinação de 5 posições onde não entra nenhuma cara. Eu teria uma combinação de 5 posições com a cara ocupando apenas uma posição. Combinação de 5 lançamentos com cara ocupando 2 posições. Combinação de 5 lançamentos com cara ocupando 3 posições. Combinação de 5 lançamentos com cara ocupando 4 posições. E combinação de 5 lançamentos com cara ocupando as 5 posições. Veja só, com 5 lançamentos eu tenho quantos tipos de subconjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 4 lançamentos, quantos eu tenho? 5. 5 tipos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com nada, só com 1, só com 2, com 3 e com tudo. 5. Certo? Então, esses aqui que são os números binomiais. E que a gente pode escrever eles assim, ó. Binomial 5 sobre 0. Binomial 5 sobre 1. Binomial 5 sobre 2. Binomial 5 sobre 3. Binomial 5 sobre 4 e binomial 5 sobre 5. Esses aqui, ó, são os números binomiais. Certo? E que agora, então veja, o que eu fiz até agora? Eu fiz destrinchar isso aqui, esclarecer o que é isso aqui, escrevendo tudo isso aqui e escrevendo todos esses resultados aqui, ó. Tá? Todos esses resultados aqui, mostrei todos os resultados, todos os tipos de resultados. Diz que esses números na frente é que são os números binomiais. E eles representam o quê? Eles representam os subconjuntos, ou na verdade, eles representam os tipos
de subconjuntos que tem no conjunto das partes, tá? Então, subconjuntos com nenhum elemento, subconjuntos com apenas um elemento, subconjuntos com dois elementos, subconjunto com três elementos. No caso, se forem 4 lançamentos, são subconjuntos com nada, com um, com dois elementos, com três elementos e subconjunto com 4 elementos. Entendeu? Com 5 lançamentos, eu vou ter o quê? Subconjuntos com nada, com um elemento, com dois elementos, com três elementos, com 4 elementos e 5 elementos. Quantos subconjuntos quando eu fizer 5 lançamentos com 3 elementos? Está aqui, ó, com combinação de 5, 3 a 3. É essa quantidade. É só resolver esse número binomial. Tá? Agora vamos resolver o número binomial. E eu acabei trocando, né? Eu falei que eu escrevi assim na folha anterior aqui, ó, bem aqui, ó. Eu escrevi ao contrário. Eu escrevi combinação de 5, 3 a 3, eu escrevi que é binomial 3 sobre 5, e está errado, não é esse aqui. É binomial 5 sobre 3. Tá? É que eu não estava raciocinando, eu estava simplesmente escrevendo de forma automática. Tá? E nessa aqui eu também escrevi errado, aqui, ó. É o contrário. Agora foi, né? Paciência, né? Tá? Mas agora vocês são espertos aí, vão gravar aqui, vão gravar de outra forma. O que nós temos que lembrar? O número binomial, tá? Esse número binomial. Primeiro de tudo, isso aqui tem uma fórmula, é o quê? É n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso daqui é a mesma coisa do número binomial, tá? Isso aqui é a mesma coisa de número binomial n sobre p, tá? E o que é importante a gente lembrar aqui, ó? N e P, eles têm um nome específico. Como é que a gente chama esse número? Como é que a gente chama esse número? Então, imagine o seguinte, se fosse uma fração, o número de cima seria o quê? Numerador. E o número de baixo seria o quê? O denominador. Certo? Denominador e numerador. E aqui no número binomial é a mesma coisa. O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. E o engraçado é o seguinte, é que esse nome aqui, né, essa nomenclatura que a gente usa para isso, tem o mesmo sentido, tem a mesma finalidade, sim, tá? Você pode raciocinar da mesma forma como na fração, né? Por exemplo, a fração 3/5. O que essa fração diz? Então, o número de baixo é numerador. Tá? O número de baixo. O número de cima é numerador. E o número de baixo é o denominador. Denominador. Tá? Denominador. O que esse numerador quer dizer? Ele conta, é quantidade. Ele tem a ver com quantidade. Numera. Ele dá número, ele dá quantidade. E o denominador, o que ele diz? Ele denomina, ele dá uma característica do tamanho do pedaço. Então, na fração eu tenho alguma coisa aqui, ó, que eu vou dividir em 5 partes iguais, ó. Tá? Então, cada uma dessas partes aqui, ó, é o quê? É 1/5. Então, o de baixo, ele está dando o tamanho do pedaço. Eu peguei o inteiro e dividi em 5. Então, eu tenho o tamanho do pedaço. E o de cima, ele está falando de quantos pedaços eu estou me referindo. Então, aqui, como está escrito 3/5, ele está se referindo a 3 pedaços. 1, 2, né? 1, 2, 3 pedaços. Então, isso daqui, ó, representa o quê? 3/5, entendeu? 3 pedaços de uma quantidade de 5. E no número binomial, o que o numerador está falando? Ele está contando. Está contando o quê? Quantos elementos tem naquele conjunto? Né? Quantos elementos tem naquele conjunto? Então, por exemplo, no caso do cara, né? Da cara ou coroa, né? Era a posição do K. Posição da cara, né? Quantas posições eu tinha com 5 lançamentos? Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição. Ó. Então, o de cima, ele numera quantos elementos eu tenho no conjunto. E o de baixo, ele denomina quantas partes eu estou pegando. Então, quando ele fala assim, ó, binomial,
5, 3 a 3, né? 5 sobre 3, ele está falando o seguinte, que eu vou pegar 5 elementos e vou pegar eles 3 a 3, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Isso aqui dá o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial é 2. Corta, 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 dá 2. Isso aqui dá 10. Mas quais são esses 10 elementos aqui? Os 10 elementos são o quê? Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, quarta, primeira, segunda e quinta. Daí, segunda, terceira, quarta, segunda. Ah, faltou ainda, além desse aqui, né? Segunda, terceira e quinta, né? Aí aqui ainda faltou o quê? Primeira, terceira, quarta. Faltou primeira, terceira, quinta. Faltou ainda primeira, quarta e quinta, né? Só com primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, quarta, primeira, segunda, quinta. Com 3, primeira, terceira, quarta, primeira, terceira, quinta. E primeira, quarta e quinta. Agora com o 2 na frente. 2, 3, 4, 2, 3, 5. Daí tem a segunda. Segunda, terceira, quarta, segunda, terceira, quinta. E segunda, quarta e quinta posição. Aí depois tem a terceira, quarta e quinta posição. Pronto, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São esses 10 aqui, ó. Então, o de cima numera quantos elementos tem no conjunto. E o de baixo denomina qual subgrupo de combinação que eu estou falando. Subgrupo com 3 elementos. Então, o subgrupo com 3 elementos, eu tenho 10 grupos, pequenos grupos que eu posso formar. Entendeu? Então, isso é o número binomial. Tá? Isso é o número binomial. E aí, é com isso daqui que a gente vai encerrar hoje. Tá? Encerrar hoje não, desculpa. Encerrar não. Tá? A respeito do número binomial. Tá? A respeito disso aqui, ó, desses lançamentos aqui com 2 moedas, ilustrando esses números, tá? Como a gente calcula, vai ser assim. A forma de montar, o de cima chama-se numerador, de baixo denominador. Numerador é a quantidade de elementos do conjunto, denominador é do subconjunto que eu estou falando, tá? Mas eu ainda vou falar mais uma coisa ainda no final, não terminei. Tá? Então, isso aqui que é número binomial. Ah, lembrei de uma outra coisa. Digamos aqui que eu tenho 10 posições, tá? Lançamentos, 10 lançamentos. Nós fizemos alguns exercícios, tá? Nós fizemos alguns exercícios na semana passada de combinação, que um deles eu acho que falava justamente alguma coisa como se fossem 10 lançamentos. Eu acho que era de um exercício de cara e coroa, que dava 10 caras e 10 coroas. Quantas formas fazer, não era? Então, aquilo lá é número binomial, tá? Então, olha só, quantos 10 lançamentos. Então, cara pode sair em quais lançamentos? Cara pode sair no primeira, no segundo resultado, né, na terceira posição, quarta, quinta posição, sexta posição, sétima posição, oitava posição, nona posição e 10ª posição. Certo? Pode sair isso aqui, ó, 10 lançamentos. Ok? Bom, eu quero saber de quantas formas podem sair 10 caras e 10 coroas, certo? Então, não, eram 10 lançamentos, né? Não tem como ser 10 caras e 10 coroas. Agora que eu lembrei, estou confundindo com o exercício. O exercício eram 20 lançamentos, aí tinha que sair 10 caras e 10 coroas. Mas aqui são só 10 lançamentos, então vamos fazer 5 caras e 5 coroas, certo? É só uma finalização aqui de finalização isso aqui. Então, tem as 10
os resultados dos 10 lançamentos, né? As posições, né? Então, ó, tinha aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. 10 posições, certo? Então podia sair o quê? Cara aqui, aqui, coroa, 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 cara, coroa, cara e coroa. Podia sair assim, era um dos resultados, certo? E daí eu cheguei a falar para vocês que era o seguinte, que isso daqui, ó, era uma permutação de 10 elementos com repetição de 5 e repetição de 5. Lembra disso, não? Eu estou permutando 10 letras, mas 5 dessas letras são iguais. E outras 5 também são iguais. Então é uma permutação de 10 letras com uma repetição de 5 e uma repetição de 5, correto? Então isso daqui pode ser resolvido como sendo o quê? 10 fatorial sobre 5 fatorial e 5 fatorial. Mas aí eu falei para vocês, não, mas isso aqui pode ser enxergado como o seguinte, é uma combinação de 10 posições que eu vou pegar 5 para colocar cara. 5 para colocar cara. E daí era o que? Era 10 fatorial sobre 5 fatorial, e aqui era o que? 10 menos 5, 5 fatorial. Era o mesmo resultado. Lembram disso? Não? Tá? Lembram disso? É muito importante entender isso aqui. Tá? Porque agora, eu vou fazer alguma coisa extra aqui, tá? Que a gente vai usar, na verdade, na quinta ou na sexta-feira, na terceira aula dessa semana, tá? Essa aqui é a primeira aula dessa semana. E que eu não vou colocar só 2 opções, não. Eu vou colocar 3 opções. Então, digamos assim que eu tenha uma criação de coelhos aqui, certo? E eu tenho um coelho branco, um coelho preto, e pode sair um terceiro tipo de coelho, que é o coelho malhado, tá? Digamos que eu tenho aqui 3 tipos de coelho, branco, preto ou malhado, tá? Então aqui eu só tinha 2 resultados, ó, né? Era cara ou coroa, tá? Então na primeira geração, né, o primeiro coelho que eu pego é um branco, ou é um preto ou é um malhado. Maneiras de escolher coelhos. Vocês vão entender já já, tá? Vamos fazer agora a última. Então aqui, ó, o último resultado aqui, tá? A última coisa que eu vou refletir aqui. A gente vai usar isso aqui, tá? Na terceira aula dessa semana. Mas eu quero adiantar esse assunto aqui já que nós estamos falando de árvore das possibilidades, eu vou fazer aqui a árvore das possibilidades, tá? Então digamos assim, ó. Eu não sei quantos coelhos cada ninhada de coelho sai, né? Mas vamos dizer que saia 3 coelhos cada ninhada, tá? E na ninhada saiu 3 coelhos, um branco, um preto e um malhado, certo? Só que aí caramba, não sei como colocar isso aqui, mas vamos dizer assim, ó. Daí, o primeiro coelho, ele saiu branco, ou preto, ou malhado, tá? Primeiro coelhinho que saiu. Bom, qual a forma, não, qual é a ordem? Caramba, como é que eu vou falar isso aqui? Qual é a ordem de nascimento? Nasceu 3 coelhos, branco, preto, malhado. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro que nasceu, o segundo e o terceiro? Tá? Então, digamos assim, ó, o branco nasceu primeiro. Aí, o segundo pode ter sido o quê? Na verdade, eu não tô fazendo errado. Não, eu fiz errado, meu. É assim, ó. Nasceram 3 coelhos. Pode nascer coelho branco, pode nascer preto ou pode ser malhado. Então, nasceram 3. Quais os possíveis resultados para esse nascimento? Pode ter nascido branco, preto, malhado. Pode ter nascido preto, branco, preto ou malhado. Tá vendo? É a árvore de possibilidades de novo, tá? Ou ele pode ter nascido malhado, branco, preto e malhado. Certo? Mas e o terceiro coelhinho? Também pode ter saído branco, preto, malhado, branco, preto, malhado,
branco, preto, malhado. Tá? Aqui, branco, preto, malhado. Branco, preto, malhado. Branco, preto, malhado. Pode ter nascido aqui branco, preto, malhado. Branco, preto, malhado. Branco, preto, malhado. Certo? Árvore de possibilidades. Ok? Agora, olha só que interessante. Uma forma de você observar isso aqui. O primeiro, tá? Os resultados aqui. Então pode ter sido assim, ó, branco, 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 preto, branco, branco, malhado. Pode ser assim, ó, branco, preto, branco, branco, preto, preto, branco, preto, malhado. Aqui, ó, branco, malhado, branco, branco, malhado, preto, branco, malhado, malhado. Aí aqui, preto, branco, branco, preto, branco, preto, preto, branco, malhado. Isso aqui foi desse aqui, ó. Agora aqui, ó. Preto, preto, branco, preto, 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 malhado. Aí aqui, preto, malhado, branco, preto, malhado, preto, 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 malhado, branco, preto, malhado, preto, preto, malhado, malhado. Agora aqui, malhado, branco, branco, malhado, branco, preto, malhado, branco, malhado, malhado, preto, branco, malhado, preto, preto, malhado, preto, malhado. E por último, graças a Deus, malhado, malhado, branco, malhado, malhado, preto e malhado, malhado e malhado. São todos os resultados que deu aqui, certo? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Tem 27 resultados aqui. Ok? Quantos desses resultados são branco, branco, branco? 1. 1, branco, branco, branco. Beleza. Quantos resultados são branco, branco, preto? Então tem 1, 2, 3, só 3. Quantos desse resultado tem branco, branco, malhado? Então tem 1, 2, 3, 3. Quantos resultados tem branco, preto, preto? Aqui, ó. Branco, preto, preto. Tem 1, 2, preto, preto, branco. 3, 3. Certo? Quantos resultados tem branco, malhado, malhado? 2M, né? 2M, branco. 1, 2, 3. 3. Quantos resultados tem? Então, tudo branco, 2 branco, um separado, um branco, tá. Então, beleza. Com branco já foi. Agora vamos tirar o branco. Então, vamos colocar aqui com tudo preto. Preto, preto, preto. Então, preto, preto, preto tem... A gente sabe aqui, só um, né? Só um. Beleza. Então, agora, preto, preto,
Branco já tá aqui, né? Ah, faltou ainda ali, né? Então vamos fazer preto, preto, malhado. Que não tinha aqui. Então preto, preto, malhado. Preto, preto, malhado. Preto, preto, malhado. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3. Faltou ali branco, preto e malhado, né? Ó, branco, preto e malhado. Os três, um de cada. Então aqui, ó. 1, branco, preto, malhado 2, branco, preto, malhado 3, branco, preto, malhado 4, branco, preto, malhado 5, branco, preto, malhado 6, 6. Certo? Gente que já injuriou aqui, já se perdeu aqui, não tá nem aí mais, né? Já está viajando, mas tem que se concentrar. Você tinha que pegar o papel aí e tá fazendo aí, né? Então já foi 2 branco malhado, né? Então tudo branco, beleza. Tudo preto, beleza. Então, tudo malhado. Então, malhado, malhado, malhado. Então é esse aqui, ó. 1. Esse aqui, malhado, malhado preto. Tem malhado, malhado preto aqui? Não. Então vai lá. Malhado, malhado preto. Então, 1, 2, malhado, malhado preto. 3. Foi tudo. Ó, era o que estava faltando. Se eu somar aqui quantos resultados, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais 6, 23, 24, mais 3, 27. 27 resultados. Tá? Aí você fala, tá, professor, mas o que isso aqui tem a ver? Isso aqui, tá? Isso aqui, ele tem a ver quando a gente for fazer lá, assim, ó, x mais y mais z elevado a n, tá? Isso aqui, ó. Quando a gente for fazer isso aqui na sexta-feira, a gente vai usar esse resultado aqui, tá? Veja, isso daqui, ó, eu posso escrever como sendo o quê? B elevado a um número, P elevado a um outro número, vou colocar N mesmo, e M elevado a um número. Esse mais esse mais esse, tá? Então, N1, N2, N3, ó. N1 mais N2 mais N3 tem que ser igual a 3. Certo? 3. Ó, pode ser 3, 0, 0, pode ser 1, 1, 1, pode ser 2, 1, 0, 2, 0, 1, pode ser 0, 1, 2, pode ser 0, 2, 1, entendeu? Quantos resultados para isso aqui eu tenho? Lembra como é que a gente fazia isso aqui? Eram 3 pontinhos e o mais eram 2 barras. Então podia ser assim, ó, 1, 2, 1 mais 2 mais 0, lembra? Então isso aqui era uma permutação de 5 com repetição de 3 e 2. Isso aqui era 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Certo? E isso aqui dava 10. O que é esse 10 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 tipos de resultados que eu posso obter aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. E o que isso aqui tem a ver com isso aqui? Porque esses números aqui, eles não são números binomiais. Tá? Não são números binomiais. Por que não são números binomiais? Porque aqui eu tenho 3 opções, ó. B, P e M. B, P e M, B, P e M. Tá? Como são 3 opções, então eles não são os números binomiais. Mas, como é que a gente chega nesses resultados? Isso daqui vai ser permutação, tá? Permutação do quê? Permutação de... Agora, deixa eu lembrar aqui. Permutação de 3
com repetição de N1, N2 e N3, tá? Essas repetições aqui, ó, N1, N2 e N3. Então, quando o N for 1, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Então, isso aqui vai ser permutação de 3 elementos com repetição de 1, 2 e nenhum. Isso aqui vai ser 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial e 0 fatorial. Isso 0 fatorial não tem. Tem sim. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, corta. Isso aqui vai dar só 3. 3. Da onde que é isso aqui? Então é 1 branco, 2 preto e nenhum malhado. Onde é que tem? 1 branco, 2 preto e nenhum malhado. 1 branco, 2 preto e nenhum malhado. Tá aqui, ó, 3. Esse resultado 3, ele vem daqui, ó. Tá? Isso aqui a gente vai usar na última aula da semana para desenvolver como a gente desenvolve esse tipo de potência aqui, tá? De trinômio elevado a uma potência. Tá bom? Ah, professor, foi cansativo a aula? Foi cansativo, mas não tem problema não. Vocês vão entender, vão utilizar, vão ver isso aqui quando eu falar dessas potências aqui na última aula dessa semana, na terceira aula dessa semana. Pode ser na sexta-feira ou pode ser na quinta-feira. Beleza? Certo? Então, façam isso aqui, treinem essas árvores de possibilidades, é importantíssimo isso aqui. Isso aqui vai fazer uma grande diferença também para amanhã. Amanhã nós falamos de triângulo de Pascal, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente para o canal. Vamos estudar aqui análise combinatória, essa parte binômio de Newton. Então aqui todas as aulas do terceiro ano, desde o começo do ano, tá bom? Compartilha, vamos que vamos, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!